Desde os primórdios da Ordem do Sith, os seus maiores inimigos foram os Jedi e a sua Ordem. E essa obsessão dos Sith de destruir a Ordem Jedi, ela seguiu os Sith até os tempos modernos, até o tempo de Palpatine. Mas a gente não pode esquecer que antes de chegar ao tempo de Palpatine, os Sith, eles vêm sofrendo uma humilhação há mais de 1000 anos. Desde a época de Darth Bane, quando os Sith foram forçados a usar a regra de 2, quando foram forçados a viver escondido. E nessa era de Palpatine, existe apenas uma pessoa que a gente pode categorizar como o arqui-inimigo do Sith, o Grão-Mestre Yoda. Mas a gente sabe como a história foi. Lá no meio do Senado, Palpatine, não utilizando o sabre de luz, mas utilizando a força, faz Yoda literalmente abandonar o seu duelo e entrar em exílio. Mas depois que isso acontece, depois que Yoda foge vivo, e Palpatine sabia que ele fugiu vivo, assim que o duelo termina, os clones, eles são colocados em alto alerta, e o corpo de Mestre Yoda nunca foi encontrado. E mesmo assim, depois que esse império é estabelecido, em nenhum momento Palpatine perde seu tempo procurando Mestre Yoda. E isso não parece fazer muito sentido pra gente. Mestre Yoda, ele era para os Jedi o que Palpatine é para os Sith. Eles são um símbolo de sua ordem. Mas o objetivo de Palpatine, o objetivo do Sith em geral, nunca foi eliminar todos os Jedi, nunca foi eliminar o grão-mestre de sua ordem. O verdadeiro objetivo do Sith era eliminar a Ordem Jedi e o que ela significa e simboliza. E a Ordem 66, ela fez exatamente isso. Palpatine teve total sucesso em eliminar a Ordem Jedi. E não só isso, Palpatine teve até mesmo sucesso em derrubar a República, transformando no Império Galáctico que a gente tanto teme e que a gente tão bem conhece. Essa espécie de apatia ou despreocupação com os Jedi que sobreviveram, ela não só chama a nossa atenção, mas ela chamou até mesmo de Darth Vader. Vader, no início do Império, era completamente obcecado em caçar os Jedi. E os dois, Palpatine e Vader, eles tiveram inúmeras discussões sobre esse assunto. Mas Palpatine, ele sempre deixou claro o seu verdadeiro objetivo. O Império Galáctico, no seu início, tinha recursos extremamente limitados. Dentro do cânone, a gente vê em séries como Bad Batch, o Império Galáctico sendo forçado por questões financeiras a cancelar o projeto dos soldados clones, optando por soldados recrutados. Em várias ocasiões, Palpatine teve discussões com almirantes, como por exemplo Wolffe Ularen, sobre questões financeiras, uma baixa produção de caças estelares, cruzadores estelares, tudo porque Palpatine focava demais na Estrela da Morte. E o caso da busca dos Jedi sobreviventes, Jedi como Yoda, requeria muitos recursos que o Império não tinha. Mas essa não é a única razão. Como eu disse no início, os antigos Sith, eles foram forçados a se humilharem perante os Jedi, vivendo escondidos como ratos, sempre com medo de serem detectados pelos Jedi. O Lord Sith Palpatine, ele conhecia completamente a história dos Sith. O seu mestre, Darth Plagueis, contou para Palpatine em sua juventude todos os detalhes sobre o passado dos Sith, como eles foram humilhados a se esconderem, e como os Jedi ficaram cegos pela sua arrogância, se achando superiores, os mestres da verdade na galáxia. Palpatine sempre deixou claro a razão que ele queria que Jedi como Mestre Yoda sobrevivessem. Sobrevivendo em exílio, humilhados em planetas escondidos, como Obi-Wan em Tatooine, Mestre Yoda em Dagobah vivia completamente isolado e completamente ciente da humilhação que os Jedi foram forçados a passar, a opressão que o povo na galáxia agora passava pelo Império Galáctico. Palpatine se alegrava em saber que Mestre Yoda estava vivo, completamente ciente que os Lords Sith foram os verdadeiros vencedores da guerra. Mas Vader ainda assim sempre teve a preocupação, e se Mestre Yoda retornasse? E se outros Jedi tentassem se rebelar contra o Império? Para essas perguntas, esse tipo de questionamento, Palpatine também sempre deixou claro. Mace Windu, que era um dos maiores Jedi em sua era, ele foi derrotado por Palpatine e Darth Vader. E Mestre Yoda, que teoricamente é mais poderoso que Mace Windu, foi derrotado por ele mesmo lá no Senado, quando ele ainda estava muito mais jovem, quando ele ainda tinha esperança de salvar um pouco da Ordem Jedi. Se Mestre Yoda naquela época já não conseguiu ser uma ameaça para Palpatine, o que Mestre Yoda seria agora?
Mas ainda assim, Palpatine deixou claro que ele tinha contingências. Se por algum acaso um Jedi poderoso como o Mestre Yoda tentasse se rebelar contra o Império, Palpatine estava preparado, ele tinha uma carta na manga. Dentro do cânone, a gente conhece esse plano de contingência como o Projeto dos Inquisidores. Palpatine estava contente em saber que tinha Jedi pela galáxia que sobreviveram e se sentiam agora humilhados pelo Sith. Mas para qualquer Jedi que tentasse fazer algo contra o Império, agir ativamente, perturbando a paz, incentivando protestos e rebeliões, para isso o Império enviava os Inquisidores e, em muitas ocasiões, Darth Vader junto com eles. Dentro dos Legends, Palpatine nunca deixa claro qual é esse seu plano de contingência, mas conhecendo o Lorde das Trevas a gente pode chutar que é algo bem severo. Ainda assim, isso não significa que Palpatine ficou inerte em relação a Mestre Yoda. O Império tinha uma recompensa de 30.000 créditos para uma pessoa que encontrasse o Mestre Yoda e o entregasse ao Império Galáctico. Devido ao valor gigantesco da recompensa, inúmeras pessoas tentaram fraudar e abusar o sistema, levando anões, qualquer tipo de pessoa verde para ganhar uma recompensa do Império, e o Império respondeu enrijecendo ainda mais as regras da recompensa, sendo obrigatório trazer um Mestre Yoda vivo e uma punição de morte imediata para qualquer pessoa que tentar fraudar o sistema. Mas a gente sabe que caçadores de recompensas não são necessários, bastava Palpatine ter enviado Darth Vader. Supondo claro que Mestre Yoda tivesse sido encontrado, a gente já falou aqui várias vezes como o Mestre Yoda conseguiu permanecer praticamente invisível em Dagobah. E ter o seu aprendiz Vader enfrentando o Mestre Yoda era uma das coisas que Palpatine mais temia. Na última vez que Palpatine enfrentou o Mestre Yoda, Palpatine perdeu no duelo de sabre de luz e somente conseguiu repelir Mestre Yoda com o uso da força. Agora Darth Vader, quando ele perdeu para Obi-Wan Kenobi os seus braços, as suas pernas, o Vader, que de acordo com Palpatine seria 2 vezes mais poderoso que ele em seu ápice, agora tinha apenas 80% do poder do Imperador. Por pouco, Palpatine tinha derrotado o Mestre Yoda com o uso da força, e ele sabia que enviar Darth Vader, uma pessoa 20% mais fraca que ele mesmo, contra Mestre Yoda, seria uma missão suicídio, ainda mais um Vader que agora não tinha mais a agilidade do jovem Anakin. Preso em sua armadura, Vader era um duelista muito mais lento, muito mais frágil, e em nenhuma hipótese ou ocasião, Palpatine conseguia ver Darth Vader derrotando o Mestre Yoda. Mas deixe aí nos comentários o que você acha que aconteceria. Será que Darth Vader tinha um potencial de matar Mestre Yoda? Deixe a sua opinião abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, não seja um covarde, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.